Vamos ler agora os avisos. Solicitamos para que leiam os morais, está afixado. Temos na nossa casa trabalho de irradiação e prece. Somente colocar uma vez por mês a prece para os encarnados, escrever a palavra suicídio e radiação para os desencarnados, escrever a palavra tentativa de suicídio ou ideias suicidas, pois nós temos um trabalho na casa com esse fim. Ao final da reunião, dirigir-se aos responsáveis da tarefa para o encaminhamento aos médios autorizados ao atendimento fraterno. Estamos precisando de leite em pó integral para as cestas básicas. E quem puder ajudar, por favor, deixar os itens na caixa grande no andar térreo. Agradecemos desde já a colaboração de todos. Lembramos a todos e aqueles que estão chegando pela primeira vez em nossa casa que em todas as reuniões públicas temos evangelização infantil e nas reuniões de quarta à noite e sábado à tarde temos evangelização infanto e juvenil. Trago as suas crianças e seus jovens para relembrarem os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Ainda estão abertas as inscrições para os cursos do segundo semestre de 2019, o que é o Espiritismo e a História do Espiritismo. Os interessados devem procurar a Secretaria Doutrinária para solicitar a sua inscrição. Venha estudar a doutrina conosco. No próximo dia 28 de julho, de 8h30 às 13 horas, haverá em nossa casa o 8º Encontro Espírita sobre a Família. Haverá evangelização infanto-juvenil e lanche fraterno. Solicitamos doadores de sangue de qualquer tipo para o nosso querido companheiro Carlos Osternack, que está internado. Os estoques estão em estado de emergência. Quem puder ajudar, por favor, comparecer à mesa no final da reunião pública para maiores informações, endereço, etc. Pedimos aos frequentadores do SEIC que nas suas preces inclua a oração pelos nossos governantes e pelos governantes de todas as nações. Dessa maneira estaremos contribuindo com os bons espíritos na manutenção da paz do nosso planeta. Incluir também a prece pela obra que está sendo realizada aqui no SEIC. Não usar alimentação e não fazer uso de aparelhos celulares nas dependências do subsolo e salão. Agradecemos a colaboração de todos. Vamos agora ler a página que receberam na entrada. Compreender para ajudar. Os espíritos humanos, quando ainda próximos das realidades e necessidades terrenas, costumam ter variados tipos de turbação das suas ideias. Isto porque a falta de perspectivas não lhes dá a visão adequada de todas as suas necessidades. Com relação às criaturas a quem falta essa visão global, devemos ter para com elas um pensamento de paz e de compreensão, uma vez que a falta de entendimento decorre da falta de observação de tudo o que se vive, de tudo aquilo que se pratica, de tudo aquilo que se sente. O homem deve procurar guardar no coração sempre um sentimento de compreensão, e devemos também ter compreensão para com aqueles que ainda não percebem todos os valores que já percebemos. Assim, por exemplo, há algumas religiões que conduzem
os seus seguidores a práticas absurdas. De nossa parte, devemos tratar com piedade as pessoas que agem no mal. Aqueles que se tornam seus seguidores autômatos têm tirocínio sem sentimentos. Devemos desculpar como alguém que não se apercebe da sua pequenez. Aos que ainda fazem secazes em vez de crentes, devemos dar o tratamento dispensado àqueles próximos da piedade. Guardemos a noção da grandeza que a doutrina espírita nos dá. Guardemos a noção do tamanho do Cristo que somos capazes de aprender. Ter a certeza de que o espírito imortal cresce para Deus. Esse é o grande objetivo dos nossos estudos, das nossas tarefas. Que Deus nos abençoe e ajude a perceber tais condições desses grupos, para ajudá-los a raciocinar também quanto isso for possível. Agora despedimos-nos de todos, desejando-lhes muita paz, muito equilíbrio e muita tranquilidade também. Que Deus permaneça com todos. Hermann, do livro As Palavras do Coração, Psicofania de Altivo Caríssimo Panfiro. Então vamos agora unir o nosso coração e nossa mente e envolver na figura do Mestre Jesus, de nossos guias e anjos protetores, envolvendo por essa luz que vem nessa casa, nos tornear todos os pensamentos bons, a nos envolver, e envolver também a nossa Conceição e o Wagner, que farão uso da palavra, que eles possam ser apacentados e que suas palavras soem como um bálsamo em cada coração aqui presente. E fica conosco, Senhor, porque muito precisamos do vosso amparo. Graças a Deus. Vamos no verso da página, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos, item 16. O título, Indulgência. Espíritas, agora que queremos vos falar sobre a indulgência, esse sentimento tão doce e tão fraterno que todo homem deve ter por seus irmãos, mas do qual tão poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, procura não falar deles, não divulgá-los. Ao contrário, esconde-os a fim de que sejam conhecidos apenas por ela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, com a aparência de atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço. Porém, mesmo assim, ela tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto seja possível. Não faz observações que possam chocar, não traz censuras em seus lábios, apenas conselhos e a maior parte das vezes discretos. Quando criticais alguém, que conclusão pode-se tirar de suas palavras? A de que vós, que o reprovais, não fizeste o que foi motivo da vossa reprovação, e de que sois melhor do que o culpado. Homens, quando julgais vossos próprios corações, vossos próprios sentimentos, vossos próprios atos, sem vos preocupardes com o que fazem os vossos irmãos, quando tereis olhares severos somente para vós mesmos? Sede, portanto, rigorosos convosco e indulgentes para os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que conhece os pensamentos secretos de cada coração e, em consequência, frequentemente perdoa as faltas que censurais
ou condena as que desculpais, porque ele sabe o que motiva todos os vossos atos. Pensai também que vós que gritais maldito, talvez tenha cometido faltas mais graves. Meus amigos, sede indulgentes, porque a indulgência seduz, acalma, corrige, enquanto que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Vamos agora passar a palavra à Conceição, que os bons espíritos a envolvam. Graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos primeiramente agradecer a Deus por estarmos todos aqui em um ambiente previamente preparado, especialmente para cada um de nós. Vamos nos sentir assim no colo mesmo. É como se Jesus estivesse aqui, junto com essa espiritualidade, trazendo todo esse apoio para todos nós. O som está meio estranho. Tá. Bom, nós estamos, hoje é quarta-feira. O som está meio estranho, não tá? Não, tá bom? Hoje é quarta-feira e nós estamos estudando o capítulo 10, que fala bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós estamos no item 16, que é a indulgência, né? Daí, nós precisamos primeiro entender o que é indulgência. Eu posso adiantar que a indulgência é necessária a todos nós. Eu posso adiantar que a indulgência, quando nós tivermos a indulgência conosco, não só estaremos melhores, como melhores estarão todos os que estão à nossa volta. Porque essa palavra indulgência, ela vem do latim indulgentia, que significa perdoar, brando, é um perdoar mais tranquilo, é uma bondade. Mas a gente, não satisfeito ainda com essa etimologia dessa palavra, com essa etimologia, nós vamos recorrer ao Evangelho, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, onde Kardec traz para a gente, na questão 886, ele pergunta assim, olha, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, assim como entendia Jesus? E a resposta dos Espíritos é assim, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E mais à frente, há uma recomendação de Kardec que nos diz assim, ele recomenda-nos a indulgência, ele e os Espíritos, porque nós mesmos necessitamos dela. Então, assim, por que eu quis vir aqui? Para a gente poder entender por que a indulgência está nesse capítulo da misericórdia, que é um capítulo que está trabalhando a gente para aprender a perdoar. Porque o perdão, não vamos ainda, nessa encarnação, ainda não vamos estar tão liberados assim para perdoar como Jesus quer de cada um de nós, né? Perdoando 7 vezes 77 cada falta em cada situação, ou seja, perdoar sempre. Nessa questão aqui, ele tá, da maneira que ele traz para a gente, que caridade é a junção dessas 3 virtudes, aí é fácil da gente entender que a indulgência está no caminho do perdão. Então, assim, a gente pegando a indulgência, quando aprendermos a ser indulgente, nós já estamos indo para o caminho do perdão. E tudo isso junto vai nos trazer a caridade. A confirmação dessa virtude da indulgência, ainda no Livro dos Espíritos, na 903, vem com a seguinte pergunta de Kardec. Somos culpados por estudar os defeitos dos outros? A espiritualidade responde, se for para criticá-los e divulgá-los, sim, são culpados. Que aí estamos faltando com a caridade. Mas, se for para tirar daí um proveito pessoal e evitá-lo para si mesmo, algumas vezes pode ser útil. Mas é preciso não esquecer que a indulgência para com os defeitos dos outros
É uma virtude contida na caridade. Então, olha só, é muito importante, não é? Porque ela está na definição de caridade, ela mais à frente, Kardec torna a tocar no mesmo assunto sobre indulgência. Então, o que é indulgência que é tão importante, que entrou exatamente no capítulo que fala de misericórdia? É porque isso não deixa de ser uma misericórdia para com o próximo. É nós termos um outro olhar para o outro. É nós vermos que eles estão no erro deles lá, mas que eles têm o seu motivo para ter aquele erro. É percebermos que por trás de um erro de alguém, algum irmão faz alguma coisa muito errada, há alguma coisa por trás. Normalmente o que tem por trás é um pedido de socorro. Por quê? Passar para trás? Tá bom? Tá. Desculpa, gente. A gente, então, com pena do irmão, com pena não, mentira. Quando a gente fica acusando o nosso irmão, nós não temos indulgência para com eles, não temos nenhum cuidado. E aí eu pergunto assim, será que eu sou assim tão craque naquele assunto, tenho tanta moralidade para poder falar dessa maneira com um companheiro? Porque a gente pode ver que quando o irmão está em erro, se a gente vai e fica em cima dele ainda o tempo todo falando sobre aquele erro, será que esse irmão sai desse erro? Será que ele se ajuda? Isso aí ajuda esse irmão? Eu acho que não. Eu acho que não ajuda. E uma interessante é lembrar aqui que Chico, ele tinha no quintal da casa dele um abacateiro, e toda quarta-feira à tarde, como hoje é a quarta-feira à tarde, ele ficava ali estudando o evangelho na sombra do abacateiro, esse mesmo evangelho que nós temos aqui. Ele estudava junto com Emmanuel. E aí ele via as questões e Emmanuel refletia junto com ele. Olha que delícia! E aí ele era tão gostoso esses momentos que o Carlos Bacelli escreveu um livro chamado Evangelho de Chico Xavier, contendo exatamente essas reflexões. E eu achei bem interessante porque Emmanuel fala em duas questões exatamente o que estamos pensando aqui nesse momento, que estamos refletindo. Ele fala sobre, ele diz na questão 246, ele fala assim, Emmanuel fala, olha, não é difícil viver não, difícil é conviver com os outros, principalmente com aqueles que gostam de falar a verdade, de ser sincero demais, que muitas das vezes eles colocam a pessoa no chão. O que é isso? É aqueles que falam de uma maneira com a gente, que estamos falando só a verdade para você, só que arrasa com a gente, na terminologia que nós usamos, né, de arrasar. Eles arrasam com a gente porque eles ficam falando, não está me auxiliando nesse momento. Nesse momento eu estou precisando de colo, eu quero atenção. Por isso a palavra agregada à indulgência é compreensão. É a compreensão que a gente tem que ter com aquele companheiro que está errando alguma coisa, mas que nós também erramos. Quer ver uma indulgência grande que nós temos? É o próprio Evangelho. É Jesus trazendo para a gente todos esses ensinamentos que Kardec tão maravilhosamente codificou, arrumou para nós, tudo com indulgência, tudo para facilitar a gente. Ninguém está aqui, se você tiver com um problema e pegar aqui, não vai estar dizendo assim, você é errado, não faça isso, com palavras bruscas. Ninguém vai fazer isso. Aliás, nenhum espírito superior fala assim com a gente. E nós, seres imperfeitos, falamos assim com o outro, por quê? Porque não temos indulgência. Então, olha só como é interessante essa colocação. Se os espíritos superiores, que sabem muita coisa, que são maravilhosos, que nos auxiliam, que estão ali diretamente ligados, cada vez mais próximo a Jesus, com Pleiades cada vez mais próxima, eles têm muita compreensão para conosco, por que nós não vamos ter para com o próximo? Falando dessa parte em que ele citou aqui, que eu comentei aqui sobre o abacateiro, né, sobre a parte da palavra,
na 249 desse mesmo livro, que é o Evangelho de Chico Xavier, na 249, Emmanuel fala assim para Chico: olha, se você não tiver a palavra adequada para aquele momento, não fala nada. Porque às vezes você fala uma palavra que coloca tudo a perder. Às vezes a pessoa já está, e a gente sabe que é tão sério isso, que se a pessoa tiver com um pezinho no suicídio, imagina, aí você vai falar uma palavra. Então, assim, nossas palavras têm que ser sempre de conforto, de consolo, de ajuda, mostrar para eles do bem, porque todos nós não temos o bem dentro da gente. A gente aprendeu isso. A gente sabe que todo mundo tem a sementezinha do bem. Ninguém é mal 100%. E na última vez que eu falei aqui, eu citei um exemplo, uma situação muito boa, e que eu não sei se todo mundo que estava na última vez está hoje, eu vou repetir, que tem uma tribo africana, e esse é bem interessante, que quando alguém erra, sabe o que eles acham? Eles acham que se você está no caminho do bem, porque você tem o bem dentro de você. Se você começa a praticar o mal, é porque você saiu do caminho do bem. Tá certo, até aí, né? É que você se desconectou. Então, é preciso que se conecte de novo para você voltar para a estrada e voltar a usar suas sementezinhas do bem. Como é que eles fazem isso? Olha que interessante. Eles fazem uma roda, colocam a pessoa que está errando no meio, e em vez de falar, por que você fez isso, porque você mentiu, porque você roubou, qualquer coisa que seja, eles só falam as coisas boas pertencentes àquela pessoa. Mas você é tão gentil, nossa, você ajuda tantos outros, olha como você é carinhoso, e vão falando, e vão falando, e vão falando. O que eles estão fazendo? Eles estão buscando, puxando lá de dentro da sementezinha aquilo que ele tem de bom. E aí, aos poucos, a reconexão vai voltando, a conexão vai voltando, vai reconectando com o bem, e aquele que era o mal, fica lá esquecido. Está vendo como é que eles fazem? Então, é assim que a gente faz com o próximo? Então, vamos rever como que a gente trata aquele irmão que está em erro. Então, vamos ver que a gente tem essa condição de fazer isso, essa reconexão, falando do bem que ele tem dentro dele, só lembrando de coisas boas, só reconectando. Eu fazendo esse estudo, eu achei muito interessante que eu me deparei com uma situação que eu tive que ler de novo para poder entender. E quando eu entendi, eu achei tão interessante, que eu trouxe para vocês, é do Emmanuel. O Emmanuel, numa mensagem aqui, é bem interessante, porque ele fala, olha só o que ele fala, do livro Encontro de Paz, chama-se Indulgência Ainda. Eu botei um subtítulo ali na minha cabeça, que chama assim, Trabalhar a Mente, eu botei. Por quê? Olha que coisa interessante. Eu acabei de falar um exemplo de como se faz a reconexão para a pessoa sair do mal, né? Que aquela tribo africana faz. Mas agora, como o Emmanuel ensina para a gente como que a gente poderia fazer? Ele fala assim, que a indulgência não é só uma caridade com os outros, não. É também um processo de nos imunizarmos contra o impacto de vibrações destrutivas. É como se fosse uma vacina para nós, porque a partir do momento que eu estou disposta de verdade a ajudar o próximo, que eu não estou olhando o que ele está fazendo de errado, eu não estou, é bem importante também que se entenda que eu não estou compactuando com o erro dele, nem estou acobertando. Eu estou simplesmente trabalhando, tentando reconectar o companheiro para o bem. Então, Emmanuel fala que isso, para a gente, quando a gente usa a indulgência, imuniza a gente. Por quê? Porque a gente está fazendo aquele bem, tem tanta atenção com aquela pessoa, dá tanto colo para aquela pessoa, que o que tem à minha volta? Eu só posso ter uma psicosfera de amor. E se eu faço essa psicosfera de amor à minha volta, eu só posso ter o quê? O bem à minha volta. Então, eu já dificulto que o mal se chegue a mim. Tá vendo? É benefício que a indulgência já traz para nós, mas ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Ele fala assim, então que os nossos pensamentos não venham ferir os outros, tornando de outros para nós de maneira a ferir-nos. Isso aqui que ele fala é aquele momento que você faz o cérebro bate-boca, porque uma pessoa chega para você e fala alguma coisa que você não gosta, ou está agindo errado e você vai em cima da pessoa, está errado, vai daquela maneira de justiceiro, né? E a pessoa rebate e você rebate. Quem está ganhando aí?
Ninguém. E como nós já estamos aqui reunidos, estudando a indulgência, tentando nos melhorarmos, como nós já estamos dispostos a isso, estamos nos colocando, falando, Deus, nós estamos querendo melhorar, estamos querendo compreender a indulgência para usá-la a nosso bel prazer, é o bel prazer do próximo, para o bem de todos, da comunidade. Como nós já estamos nessa situação, aí nós já fica diferente. Então, a gente não vai permitir esse bate-boca. A gente já vai cortar. Começou o bate-boca, a gente já vai cortar. É garantido que a pessoa já vai ter uma queda na voz, porque senão ele vai continuar gritando como? Sozinho. Ele vai ficar sozinho, como os jovens ficam batendo palma, sozinho, ou brincando com aquele que fala e não tem ninguém para responder. Porque a gente não vai alimentar essa parte do mal. Então, aí agora sim, agora vamos entrar no como ele ensina para a gente. Aprendamos a empregar a indulgência. Olha que lindo. Ele diz assim, se você encontrar com um companheiro e ele for autoritário, você pensa, joga para a tua mente o seguinte, ele não é autoritário não, ele só é um irmão que tem confiança naquilo que está fazendo, joguei a informação. Se você pega alguém que é muito vagaroso, aqueles irmãos que o teu lado é ainda não trabalhado, sem indulgência, aquele lado vai e fala assim, nossa, como tu é mole, anda logo, né? Mas não, você vê que aquela pessoa anda muito devagar com o processo que está fazendo, você joga para a tua mente, ele é muito meticuloso, ele está fazendo as coisas com método, está devagar. Se você conhece alguém que é muito avarento, aí você olha para ele, não pensa, não vai falar, nossa, como você é pão duro, avarento, nada disso. Joga para a tua mente. Ele é amigo da poupança, ele gosta de poupar por algum motivo. E se você pega uma pessoa portadora de opinião demasiado franca, que a gente até falou aqui, sobre as pessoas que falam e jogam no chão de falar, né? Você pensa assim, eles são amigos sinceros, tem sinceridade na fala dele. Se você pega um irritável, você pensa, joga para a cabeça, ele tem um temperamento emotivo. Sabe o que eu fiz? Eu senti, pensei, agi, realizei no bem. E aí nós vamos tirar do coração a boa palavra que vai levar a compreensão para amparar, orientar e servir. Eu achei esse método maravilhoso que Emmanuel traz para nós, porque é assim, é a gente trabalhar as palavras, a maneira como a gente vê o companheiro e não pegar simplesmente aquilo que ele faz. Está devagar? Codifica outra coisa na tua cabeça, joga, porque o teu cérebro, ele realmente absorve o que você manda. Você está mandando, é uma ordem para ele. Ele não é lento, ele é meticuloso. Pronto. Quando você abrir a boca para falar, já processou aqui dentro, você já vai falar de outra maneira. Olha como isso é valioso. Porque a gente para assim. Quem está ali naquele lugar fazendo as coisas todas erradas, como eu falei, deve ter alguma coisa por trás, um pedido de socorro. Já tem a sua mente toda trabalhada, já está com aquela mente confusa, já está precisando tanto de socorro, tanto de ajuda, ele quer um colo. Aí vem você, olha, falando um monte de coisas para ele, julgando direto, falando, você está errado o tempo todo. Nós não estamos ajudando. Ao passo que se a gente der esse tempo para o nosso cérebro trabalhar esse bem para o próximo, a gente vai conseguir passar para o próximo algo de bom, de melhor, algo que o incentive, que ele consiga se sentir melhor, que ele respire, e aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos ganhar um amigo. Ele vai se sentir acolhido por nós. Então, é maravilhoso quando a gente consegue fazer isso, porque se coloque no lugar dele. Você ia querer também que alguém fizesse isso por você. Naquele momento que você está ali, cheio de tristeza, como é bom sentir o amparo de alguém. Como é importante. Aí você imagina, se Jesus viesse aqui, ele jamais ia falar alguma coisa que me colocasse mais para baixo ainda, em algum lugar
do meu estudo, eu vi uma situação, não lembro aonde, que faz analogia com enfermagem, de o enfermeiro chegar nas tuas feridas e ele vai curar. Mas ele tem que curar, fechar a tua ferida e não abrir em volta, não trabalhar de maneira que se abra mais. Isso é a indulgência, é você trabalhar aquele problema e não abrir a volta, trazendo outras situações que vão deixar o irmão ainda mais para baixo. O exemplo mais clássico que a gente tem de indulgência é porque é muito repetitivo, mas realmente é valiosíssimo, continua valioso, continua emocionando sempre, é o da mulher adúltera. O que Jesus fez? Olha como é que ele fez. Se não tivesse Jesus naquele instante, ela tivesse sozinha, com todos aqueles companheiros que estavam, afinal de contas, ela era uma adúltera, tinham que apedrejá-la, ela ia morrer por apedrejamento e ela não ia encontrar ninguém que lhe apoiasse. Mas Jesus não quis nem saber. Jesus só foi orientando, só foi compreendendo. O que ele fez? Ele foi puxando a reconexão da irmã. E olha se ela depois não ficou uma fiel servidora de Cristo. Olha Maria de Magdala também, como foi depois seguindo Cristo. Então, são situações que você vê como Jesus era indulgente, como ele fazia pelo próximo, mesmo o próximo errando. E a gente, de tanto usar a indulgência para com o próximo, tudo que acontece, a gente para, reflete, absorve tudo aquilo para transformar em palavras do bem, em apoio. E de tanto a gente fazer isso, a gente vai chegar no perdão. E quando tudo nessa terra tiver perdão, aí Emmanuel anteviu isso, anteviu essa situação. Olha, se todos perdoassem, e eu trouxe essa mensagem para vocês, se todos perdoassem, está no livro Passos da Vida, de Emmanuel. E ele fala assim, só trechos que eu vou ler. Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto em toda parte existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, a azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Então, olha como é que nós íamos viver. Não íamos viver com ataques de ninguém, nem de lá nem de cá. Nós não íamos atacar ninguém, nem seríamos atacados. É o perdão que está acontecendo no planeta, na visão de Emmanuel aqui, para o ano de 2020, tá? Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida no planeta. De vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, e não mais se verificando a corrida de armamentos, e sim a emulação incessante, a fraternidade entre os povos. Se todos perdoarmos, reformaremos a vida na terra, apagando de todos os idiomas a palavra ressentimento, para convivermos uns com os outros, acreditando realmente que somos irmãos diante de Deus. Esse é o problema. Esse é o problema, porque a gente esquece que a gente é irmão. Então, a gente esquece, porque quando a gente lembra que a gente é irmão, a gente não faz o mal para o outro, mas ele é meu irmão. Como que eu vou fazer isso? Eu quero o bem dele, ele é meu irmão, assim como ele também vai querer o meu bem. Então, Emmanuel, quando fala para a gente, se todos perdoassem, e é um futuro nosso, eu brinquei que é 2020, que é porque a gente já tem certeza de que é disso que a gente precisa, trabalhar o perdão. Só que no caminho do perdão a gente precisa, já que a gente ainda não está perdoando mesmo de verdade, há no caminho essa indulgência. Então a gente já vai melhorando muito quando a gente começar a ser indulgente com o próximo, quando a gente começar a trabalhar da compreensão com o próximo, como diz a página de hoje. Vocês viram que a página de hoje, compreender e ajudar. Porque aí quando você compreende, você consegue ajudar. Mas se você não quiser saber, não quiser compreender, aí você realmente só vai criticar.
E qual é a minha moralidade para essa crítica mesmo? Não temos essa moralidade. Parte-se do princípio de que eu preciso saber bastante para poder julgar o meu próximo, mas nem se deve julgar, então não tem que julgar. Então eu não tenho ainda conhecimento nem moralidade para falar nada de ninguém. E o Evangelho vem nos socorrer nesse momento. Kardec se preocupa muito também com essa parte. Kardec vem repetindo essas situações que é para a gente despertar. Ele fala nesse capítulo mesmo em que a gente está, no capítulo 10, que está falando dos misericordiosos. Sim, que aí seremos misericordiosos. E também teremos misericórdia para nós. No item 9, ele lembra para nós o argueiro e a trave no olho. Ele lembra, por que você vê uma palha no olho do vosso irmão, mas não nota uma trave no teu olho? Ou como dizeis a vosso irmão, deixa-me tirar uma palha do vosso olho, mas você tem uma trave no teu. Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, então vereis como podeis tirar a palha do olho do vosso irmão. Isso que eu li está em Mateus, no capítulo 7, versículos de 3 a 5. Porque isso é um dos grandes defeitos da humanidade, é essa parte exatamente de quê? De julgar o próximo. E aqui, como aqui está lembrando, o que eu não tenho junto a mim, essa situação? Se eu tenho uma trave no meu olho, como que eu vou julgar o próximo? Como que eu vou ver que tem alguma coisa no olho do companheiro? Então, Jesus, continuando ainda, mas agora no item 13 do mesmo capítulo, Jesus não podia proibir que se censurasse o mal, porquanto ele mesmo nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos. Entretanto, quis dizer que a autoridade, essa frase é muito importante, a autoridade da censura existe em razão da autoridade moral de quem a pronuncia. É assim, é para a gente tirar a censura dos lábios e trocar. Tira a censura e bota o conselho, bota a compreensão nos lábios, porque é isso que eu vou querer receber do meu irmão. Porque quem é esse irmão, como eu falei, que tem tanta dificuldade nessa vida, que ataca as pessoas, que agride verbalmente ou não, ou fisicamente até, que faz um monte de delitos? Quem é esse irmão? Mais uma vez, nós vamos receber ajuda para saber quem é esse irmão. E quem é esse irmão? Esse irmão é um companheiro que nós vamos ver que é nesse livro Estude Viva, que é psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, são os espíritos de Emmanuel e André Luiz que trazem para a gente as mensagens. Na questão 17, no item 17, tem chama-se acidentados da alma. Olha como é que ele chama esses companheiros que têm essas situações todas de tanta coisa assim por fora e que não permite que eles melhorem. Chama de acidentados da alma, muito interessante. E um trecho bem importante é que ele fala assim, olha, Emmanuel que fala, surgem pessoalmente bem postos, estadiando exigências ou formulando complicações. No entanto, basta às vezes trazem o coração sob provas difíceis, porque às vezes eles têm alguma coisa dentro do coração que está trabalhando ali de uma maneira diferente, de uma maneira dolorida para ele. Então ele vem, faz exigências e é um acidentado da alma. E quando ele começa a fazer exigência, você não quer nem escutar ele falar o resto, já começa logo a repelir, não tem aquela paciência, não quer escutar aquele irmão. Muitas vezes eles te espancam a sensibilidade com palavras ferinas. Às vezes a gente não recebe isso de companheiros. Contudo, em vários lances da experiência, são feixes de nervos destrambelhados que a doença consome. Também revelam-se na condição de amigos, supostos ingratos, que nos deixam em abandono nas horas de crises, mas em muitos casos são enfermos de espírito. Então, esses exemplos todos que ele está trazendo para os acidentados da alma são esses companheiros que têm essas dificuldades interior
e que nós não conseguimos ver, mas quando a gente desenvolve a indulgência, quando a gente começa a trabalhar, tudo isso já vai aumentando a nossa sensibilidade, a gente vai conseguir perceber isso nesses companheiros. E vocês podem ver que em muitos casos, vocês até onde lembrar algum caso, que existe, que às vezes a pessoa está numa dificuldade, e quando você começa a falar mansamente, você vai para dar o colo mesmo, ela começa a chorar. Porque ela encontra, na verdade, aquele colo. E daí ela começa a chorar. Eu lembrei agora de um caso de duas amigas que eu tinha, um dia, uma foi visitar a outra, e entrou na casa da outra, chegou e já foi entrando na casa, e chegou chorando, não falou nada. Ela só chorou durante muito tempo, muito. Quando ela acabou de chorar, ela lavou o rosto, abraçou a amiga e falou muito obrigada, e foi embora. A amiga não falou nenhuma palavra. Ela precisava daquele colo. Como que nós precisamos de colos também? Como nós às vezes precisamos tanto? Então, olha que coisa chata, desagradável, se a gente está assim numa situação, precisando tanto de um colo, tanto desamparo, sentindo o mundo ruir à minha volta, e aí vem uma pessoa e não consegue perceber que eu estou ali naquele desespero, e vem e me ataca porque eu naquele instante estou fazendo alguma coisa que não condiz com o que ela estava esperando de mim. Então, o nosso olhar tem que começar a mudar. Porque se a gente já é portadora dessa sensibilidade, para estarmos aqui estudando nessa quarta-feira de tarde, é porque já queremos e já temos algum conhecimento, pouco, mas o suficiente para compreender que a gente tem que se melhorar. E essa melhora sempre traz muita sensibilidade para a gente. E essa sensibilidade vai fazer com que a gente desenvolva essa indulgência. Mas o que vai precisar? Da nossa boa vontade. A gente vai ter que querer, porque senão a gente vai ficar preso ainda. E vai ser por isso que aqui, quando a gente acaba os trabalhos, não tem um atendimento fraterno aqui? As pessoas estão aqui para julgar alguém? Não, elas escutam, elas amparam, elas abraçam, elas dão o colo. Cada um de nós daqui de dentro pode dar o colo para muitas outras pessoas à volta. Porque aí, um dia, todos nós vamos poder ler juntos essa mensagem de Emmanuel. Se todos perdoassem. Imagina que situação, que coisa maravilhosa que ia estar. Principalmente, eu até destaco aqui, não haveria mais guerra. E iria haver o desarmamento. Olha como é importante, então, o trabalho da indulgência. Olha até onde ela vai levar. Como esse caminho tem frutos. Como esse caminho vai iluminar tantos outros caminhos. E aí, vamos voltando para os acidentados da alma. Então, ele está falando que deu para entender que ele vem trazendo por que cada um tem o seu sofrimento e que a gente tem que compreender. Porque ele fala que em múltiplas circunstâncias são sempre almas nobres, tombadas em tentação, para os quais já tem bastante angústia na cabeça atormentada, que o remorso a atenasa e a dor suplicia. Às vezes, gente, é um remorso que tem na pessoa, alguma situação lá que aconteceu, e é um remorso, mas ela não sabe trabalhar com aquele sentimento. Se ela não sabe trabalhar com o sentimento, ela trabalha da maneira que vem, do jeito dela. E às vezes esse jeito realmente é um jeito agressivo. No fundo, ela tem um remorso sobre uma situação em que às vezes uma boa conversa, um bom encaminhamento, não digo que as nossas conversas cheguem a suspender a pessoa, mas às vezes a gente consegue orientar a pessoa, fazer com que a pessoa chegue a uma casa espírita que tenha um bom acompanhamento, e aí a pessoa já começa a melhorar. Então, como disse Emmanuel aqui pra gente, às vezes a pessoa já tem tanta coisa na cabeça, sabe, fazendo tanto mal para ela ali, aquele remorso, algumas situações, para a gente ficar julgando. Então, ele traz isso, que é para a gente alertar, para a gente despertar o que a gente precisa fazer com o próximo, essa benevolência, né? Essa indulgência. Ele fala assim, olha, eu não digo para vocês para provar o mal, não, sob a alegação de resguardar a bondade.
isso já está bem claro. A gente não está falando, minha irmã, fica tranquila, não, você roubou, mas está certa em ter roubado. A gente não está apoiando, não é isso. A gente vai estar auxiliando, compreendendo a dor do outro. Então, haja, atue junto aos acidentados da alma, que são esses irmãos, com a prudência e a piedade do enfermeiro. Achei o que eu falei para vocês, que socorre a contusão sem alargar a ferida. Eu achei também interessante, porque você socorre exatamente dentro daquela necessidade. Não vai socorrer e falando umas outras situações. Eu lembrei agora que eu conheci uma menina novinha, ela era amiga da minha filha. Ela tinha 15 anos, igual minha filha tinha na época. E um dia ela chegou para mim e falou que ela estava com muita dor no pé, não estava conseguindo andar direito. 15 dias depois a dor estava já no joelho. Um mês depois ela estava na cama. Ela teve essa síndrome que vai paralisando tudo e ela demorou só 1 ano e meio e ela desencarnou. Muito nova, muito jovem. Então, e ela foi para o hospital, muito tempo no hospital. Nós íamos, eu ia junto com a garotada toda. Ela ficou irreconhecível, tomou muito corticoide, ficou muito imensa, né? Ela era magrinha. E quando nós chegávamos lá, estava na época do Tchan, os mais assim, já devem lembrar daquele conjunto que dançava muito. E aí, toda vez que a gente chegava lá, ela queria que a gente botasse a música do Tchan, e ela já não mexia mais nada, mas ela ficava feliz naqueles momentos e tal. E eu lembro, e é isso que eu quero falar, e eu lembro de um dia que chegou uma moça lá, olhou para ela, conhecida lá da família dela, olhou para ela e começou a chorar. Meu Deus, você é tão jovem, olha, mas que tristeza. Quer dizer, ela não estava ajudando em nada, ela não estava medindo as palavras. E essa menina, ela tinha tão alto astral, ela sabia o que ia acontecer com ela, ela dizia para mim, e Deus foi maravilhoso com ela, porque ela ficou ciente o tempo todo de tudo, não teve uma revolta, nada, foi um desencarne bem tranquilo. E ela falou nesse dia, ela falou assim para mim: tia, pede para minha mãe tirar essa mulher daqui, eu quero voltar a falar sobre o Tchan, não quero chorar. Porque a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente leva. Não é caso de fazer mal, nada disso, mas é um caso ali de que a menina estava presa, prisioneira ali de uma doença, de uma situação, e a gente estava ali para falar palavras de ânimo para ela. Então é só um exemplo que eu lembrei para a gente ver como as palavras têm peso, como que a gente pode ajudar uma pessoa, às vezes, com palavras. E aí esse reconhecimento desses doentes aqui da alma. Então, eles falam assim, termina assim, restaurar sem destruir. Não é destruir, porque senão você acaba destruindo a pessoa, piora. É emendar sem proscrever. Você não pode ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados em labirintos de sombra, mas é necessário garantir-lhes uma saída adequada. Então, a gente está aqui, a nossa proposta é justamente auxiliar, é justamente dar a mão, pegar aquele irmão, puxar e trazer para aquele bem que tem dentro de você, da reconexão lá daquela tribo africana que eu contei aqui para vocês. Então, é essa importância que a gente tem que destacar bastante, que vai fazer com que a gente comece cada vez mais a desenvolver. Eu tenho certeza de que agora a gente já tem condições de começar a olhar para o próximo, e quando o próximo fizer qualquer coisa, a gente parar e trabalhar aquelas palavras como o Emmanuel nos ensinou, para ver o que a gente vai falar. E não sair somente respondendo, porque senão a gente não vai colaborar. Voltando para os nossos estudos aqui, a indulgência é tão importante, gente, é tão importante, que ela se encontra no capítulo 17 do Evangelho. É um capítulo que chama-se assim, Sede Perfeitos. E tem, no item 3, características para ser um homem de bem. Eu já falei também isso aqui, e assim, é a gente ler aquilo e fazer um tique do lado, eu já sou assim, é difícil, é bem difícil. E essas características para ser um homem de bem, né, como Kardec está trazendo para nós, para surpresa nossa, né, surpresa não, a gente sabe que isso realmente ia de ter, né,
ele também chama de indulgente. Ele fala, o homem de bem é indulgente para com as fraquezas dos outros, porque ele sabe que também necessita de indulgência. E aí ele recorda destas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Então, é também uma das características de ser um homem de bem. Tem que ter a indulgência. Então, a indulgência é uma virtude. A indulgência faz parte da caridade, é o nosso caminho para o perdão, é uma característica para ser homem de bem. Então, a indulgência é tudo. Então, com isso, eu fecho porque que ela está no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque aí sim seremos chamados de misericordiosos. E a partir do momento que eu sou misericordiosa, ou seja, eu tenho misericórdia, eu tenho atenção, eu tenho cuidados, eu desejo o bem com o próximo, eu também vou receber tudo isso de volta. E é isso daí que é importante. Por isso que aí eu vou preparar minha própria psicosfera, porque aí quem vai chegar a mim? Quem pensar como eu. Então, está todo mundo pensando no bem. Estamos permitindo que as sementezinhas do amor se desenvolvam. Porque, como eu falei, ninguém tem todas as sementes do mal. Ninguém. Senão, não haveria justiça. Nós temos também uma boa parte de sementezinhas do bem. A gente sempre lembra, quando nós estamos aqui nos trabalhos, a gente sempre lembra da nossa irmã, chamada Joana de Ângeles. Ela é uma companheira que eu sempre falo aqui. Ela é muito preocupada com a gente. Ela é muito preocupada em colocar a gente bem, andando bem, é preocupada com o que a gente sente, como a gente fala. Ela usa muito da psicologia e ela tem até o livro, né, da gratidão, Psicologia da Gratidão, que é também que faz muito, muito bem para nós, né, sermos gratos a absolutamente tudo. E ela não poderia deixar de estar presente aqui hoje, porque ela traz para nós, e eu fui ver num livro chamado Viver e Amar, indulgência permanente. O que ela quer dizer com isso? Indulgência permanente, ela quer dizer simplesmente assim, seja indulgente o tempo todo, para sempre, para tudo. Não é esperar encontrar uma situação e está acontecendo alguma coisa errada e eu agora vou aplicar minha indulgência. Não. Em todos os momentos da vida, cada topadinha da vida com um companheiro do lado, indulgência. Ou seja, tenha paciência, tenha calma, compreenda, porque ele vai começar a perceber que você está assim, ele vai ser também assim com o outro e vai se fazer a grande corrente do bem, que é o que a gente quer, que é o que os espíritos esperam da gente, e Jesus também está aguardando essa nossa melhora. E aí ela traz para nós essa indulgência permanente. Ela começa com uma frase que fica assim difícil, né? Porque ela fala que está escasseando, ou seja, está ficando cada vez mais raro no comportamento humano a indulgência. Isso me preocupou muito quando eu li isso. Porque eu falei, nossa, está escasseando. Eu deveria ter visto a data, né, de quando o Divaldo psicografou isso. Porque ela fala que está escasseando. Então, assim, a gente tem que ter atenção com isso. Porque para o espírito que ela está falando isso, é porque nós estamos deixando um pouquinho de lado essa atenção com o próximo. E, de repente, ela está puxando a orelha da gente, está falando, ei, vamos ser mais atentos ao próximo, vamos olhar mais para o lado, ver o próximo, sem julgá-lo, porque essa frase me preocupou. E ela aborda uma outra situação que também dá para a gente ficar bem preocupado. Ela fala assim, sem a indulgência no lar. E agora? A indulgência no lar, diante das atitudes infelizes dos familiares, ou em referência aos seus equívocos, instala-se a malquerença. Então, olha só, no lar é mais preocupante ainda, porque eu pensei na primeira frase que fosse só em relação ao próximo, né? Mas não, ela está preocupada com o lar. Então, como que nós estamos agindo dentro da nossa casa? Como que nós estamos agindo com aquele que está mais próximo da gente, com aqueles nossos familiares
difíceis, que não são difíceis, que são essa situação toda que a gente viu aqui, que são aqueles atormentados na alma, que têm alguns problemas, que estão pedindo socorro e a gente não está conseguindo identificar. E aí ela fala que se a gente não tiver essa indulgência no lar, a gente desenvolve a malquerença, querer mal. Malquerença, querer mal. E aí, olha só uma malquerença dentro de casa. Eu não falo com meu filho. E aí, eu não falo com a minha mãe. Eu não falo com a minha irmã. Tem 20 anos que eu não falo com a minha irmã. Não, eu não falo com meu pai. Aí são essas situações que a gente vai encontrar ao longo do caminho. Imagina a tristeza dos guias espirituais que nos acompanham, ver essa situação. Poxa, eu estou aqui, estou fazendo de tudo. E a Conceição não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o irmão. E aí, olha só como é que fica essa casa. Ao passo que, se tivermos a indulgência, vamos compreender. Porque está todo mundo no mesmo patamar? Não. Não estamos no mesmo patamar evolutivo. Cada um está no seu patamar. Então, a gente vai... Hoje, eu compreendo algumas coisas que o companheiro não compreende, mas eu já estive aqui. E eu não compreendia também. Mas esse daqui compreende mais do que eu. E ele tem maior cuidado comigo, maior atenção. Então, por que eu não vou também dispensar o mesmo para esse que vem atrás de mim? Então, é esse cuidado, olha que importante, hein, que a Joana traz para a gente. A gente tem que ter esse cuidado no lar. Se ela está falando, é porque ela está observando. Aí ela fala assim, a indulgência para com as faltas alheias é perfeita compreensão da própria fragilidade, a refletir-se no erro de outrem. É assumir, gente, é assumir, porque é assim, olha, eu sou muito egoísta. E aí isso é uma coisa que me incomoda, eu ser egoísta, mas está lá no fundo, está bem escondidinho, ninguém sabe que eu sou egoísta. Mas vem Wagner era muito egoísta. Aí eu aproveito, porque eu quero, no fundo, tirar de mim aquele egoísmo. Como eu não consigo nem aceitar que eu sou egoísta. Aí o que eu faço? Ataco. Vocês conhecem o Wagner? Nossa, o mais egoísta que eu conheço. A gente vai atacando aquela dificuldade que a gente tem. Sempre tem esse reflexo. Eu também já falei isso aqui. Sempre a gente projeta no outro. E aí eu não tenho condescendência nenhuma com a fragilidade dele, porque é a minha também, só que a minha está escondida, ninguém sabia. Então, esse é um dos motivos porque a gente não pode, de jeito nenhum, deixar de ser indulgente com um companheiro, porque, de repente, essa dificuldade dele é uma embutida em mim, lá atrás, lá dentro, bem escondida. E aí, Joana continua assim, olha, a indulgência é um ato de amor, que se expande e de caridade, que se realiza. Porque é um ato de amor que se expande. A gente começa a ser indulgente, a gente começa a colocar isso dentro da gente tão forte, que a gente faz e nem percebe mais. Nossa, como ela é calma, tranquila, como ela compreende todos os defeitos do outro. Porque a gente vai botando dentro da gente, vai automatizando até isso. A indulgência pacifica o infrator. Claro, porque ele é o infrator, todo mundo acusando, todo mundo botando o dedinho, e aí ele vai ficar pacificado, porque lá vou eu com toda aquele estudo, aquela compreensão em cima dele, e ele vai se sentir melhor, e auxilia-o a crescer em espírito. Porque aí sim, ele vai conseguir lutar, começar a lutar. Olha, eu tenho quem me apoie, eu tenho quem me dê a mão. Então, ela pede assim para a gente, para terminar. Ser, pois, tu também indulgente em relação ao teu próximo, que está tão necessitado da indulgência, assim como vós também estáis necessitado da indulgência da própria vida. Porque às vezes acontecem situações na própria vida, não necessariamente com uma pessoa, mas às vezes numa vida, e que você precisa também de uma compreensão de alguém do teu lado, para te segurar, para te dar o colo. Então, é assim, essa é eu classifico como a indulgência como um passinho que a gente vai conseguir dar, a partir do momento que a gente desenvolver, passinho que a gente vai conseguir dar nessa melhora, na compreensão do próximo, para poder chegar também no amor total, aquele mesmo que Jesus está esperando da gente. Mas esse daí é um passinho. Então, a gente nunca vai esquecer que
que ela, junto com a bondade, a benevolência, indulgência e o perdão, fazem parte da caridade. Vão um dia chegar aí e vamos realmente lermos juntos se todos perdoassem. Então, que Jesus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus. Muita gratidão pelo seu estudo. Vamos ler agora o livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição 69. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Está em Paulo, 1 Coríntios 15, 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos ministérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é a criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não viveram apenas na contemplação. Oravam sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublimes que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram e sofreram na lavoura ativa do bem, e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhe esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas advertências e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia e esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos. É o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece ao lenir o coração, mas não nos esqueçamos de acionar os nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos nós, de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do reino em toda a terra. Solicitamos agora os médios se posicionarem em seus lugares. Lembramos que as manifestações mediúnicas são só autorizados aos médios da casa. Façamos uma oração e pensemos em Jesus no momento do passe. Deus nosso Pai, Senhor Jesus, continue a nos desenvolver em pensamentos bondosos, de perdão, de indulgência,
para que os nossos sentimentos possam envolver o nosso coração e laborear as palavras doces da paz, do entendimento e da luz para os nossos corações, que possamos continuar nos envolvendo nesta casa, nesse segundo momento que é do passe, Senhor. Graças a Deus. Que a paz, o amor e a luz do nosso querido Mestre Jesus esteja sempre envolvendo os nossos corações. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Se, portanto, eu, o Mestre e Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 13 a 15. Toda a estadia do nosso Mestre querido em nosso planeta foi um exemplo vivo de amor no trabalho incessante. Em nenhum momento registramos ociosidade nos depoimentos deixados a nós pelos seus apóstolos. Até mesmo nas últimas horas, durante a sua peregrinação até o Gólgota, ele percorreu todo o trajeto em prece constante, terminando por pedir ao Pai que nos perdoasse pela nossa ignorância em conhecimentos. Jesus sempre nos incentivou ao trabalho de aperfeiçoamento moral, começando por nós mesmos. Porque a partir do momento que eu começo a identificar os meus equívocos perante as leis divinas e parto para a ação de corrigi-los, terei condições de, através dos meus exemplos, auxiliar o outro, para que o outro faça o mesmo, e assim por diante.
Foi isso que ele fez conosco. Porque somente será assim que conseguiremos a tão sonhada ascensão espiritual. Ascender espiritualmente é aprender a amar. Amar trabalhando ao outro do mesmo jeito que nós queremos que o outro faça conosco. É isso que ele veio nos trazer e nos mostrou do início ao fim, quando esteve conosco. E é esse o raciocínio que o nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel nos passa hoje, através da sua valiosa lição sobre a orientação do apóstolo dos gentios. Irmãos, ninguém conseguirá chegar ao topo da montanha somente através da rogativa. Não há lógica. Não há sentido pensar assim. Com a rogativa, receberemos, com certeza, todos os recursos necessários. Mas será através das nossas próprias pernas que conseguiremos galgar os obstáculos para irmos até o cume. Ninguém pode trabalhar por ninguém. Eu posso trabalhar para o outro, mas não pelo outro. E assim é conosco, como espíritos imortais. Com a prece, teremos sempre os recursos necessários. Não tenhamos dúvida disso. Para que através das reencarnações façamos as nossas correções perante as leis divinas. Mas, irmãos, precisará ser sempre através dos nossos próprios esforços de praticar o Evangelho do Cristo em nós. Para que conseguiremos nos libertar dos grilhões
do orgulho e do egoísmo. Precisamos compreender cada vez mais isso em nossas mentes e cada vez mais cravar isso em nossos corações. É somente com a nossa força de vontade de nos esforçar diariamente, independente da quantidade que for, mas que façamos diariamente esse esforço de praticar o Evangelho do Cristo. Praticar, como a nossa querida irmã Conceição nos trouxe, um daqueles itens que está no Evangelho sobre como ser um homem de bem. É isso que nós temos que colocar à mente. A providência divina nos dará tudo quanto for necessário. Mas o primeiro passo, o querer ir, o querer prosseguir, o querer caminhar, tem que partir de nós. Porque foi assim que Jesus nos ensinou. Porque foi isso que ele nos falou. Vinde a mim. E aí precisamos ir até ele. Muita paz a todos. Continuamos elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus. Esse sentimento de gratidão por todos esses ensinamentos que foram trazidos na tarde de hoje, do seu Evangelho, que possamos rogar a Ti, Senhor, por todos esses companheiros que estão aqui, encarnados e desencarnados, que possam ser envolvidos, e que nossas preces também contemplem os governantes da nossa nação e de outras nações, Senhor, para que diminuam as guerras, para que a indulgência possa se firmar na nossa terra gloriosa, que possa envolver também a nossa casa de Clarencio, a nossa obra, a todos nós, Senhor, a nossa casa íntima e principalmente dentro do nosso lar, Senhor, que possam todos ser envolvidos e amparados por essas vibrações de paz, de esperança, de fortalecimento, e que o perdão se faça presente em nossos corações, e que possamos agora, em nome dessa Assembleia de Luz de Clarencio, a nossa querida Mãe Maria, de Jesus, e principalmente Deus nosso Pai, que possamos pedir permissão para finalizar esta sessão na tarde de hoje. Fica conosco, Senhor, porque muito precisamos do vosso amparo. Graças a Deus.